Obrigado. Primeiramente, quero agradecer a todos que, nessa tarde chuvosa, né, vieram até aqui para me ouvir. Quero agradecer o presidente por essa oportunidade, né, da gente estar aqui. Esther também, que se tornou uma amiga também no direito, né? Quem é mais de perto sabe que mas eu sempre tive um sonho, né? Eu acho que o meu sonho era tentar compartilhar um pouco daquilo que eu sei com outros advogados. Eu jamais vou ousar dizer que eu ensino alguma coisa para outro advogado, não. Mas eu só compartilho daquilo que eu tenho vivido na advocacia, nesses já 14 anos de advocacia. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês isso que eu tenho vivido. E quando a gente vai falar de cobranças indevidas de banco, eu acho que a gente precisa, primeiramente, prestar atenção que talvez essa seja uma das maiores áreas do direito do consumidor, que são cobranças de RMC e RCC. Não sei se todos que estão aqui sabem o que significa essas cobranças, mas RMC é reserva de margem consignada e RCC reserva de cartão consignado. A primeira diferença que a gente tem que traçar aqui é que, quando a gente fala de RMC, a gente está falando de algo mais amplo. Pode ser para funcionário público, pode ter até muita gente que não sabe. RMC pode ser até para funcionários de empresas privadas, desde que aquele banco tenha um convênio com uma empresa privada, então ele pode ter um empréstimo lá de RMC em empresa privada. Pode parecer incomum, mas não é incomum tem muitas empresas que têm esse tipo de empréstimo, como Sadia, bancos também acabam emprestando para os seus próprios funcionários. O RCC não, já é algo mais restrito, de modo que tem sido colocado mais para funcionários públicos. Num primeiro passo, e aí eu quero compartilhar com vocês aqui algo que seja prático, porque não adianta também eu vir aqui dizer para vocês uma enxurrada de coisa técnica, que técnica todos nós a gente vai ali na internet ler e consegue aprender, mas eu quero compartilhar com vocês aqui algo que seja palpável, de modo que talvez amanhã, se vocês receberem uma demanda dessa daqui, vocês podem trabalhar com ela, porque assim, são demandas aos montes, né? Essa é a grande verdade. Então, começando pelo RMC, eu vou compartilhar algo que eu mais tenho recebido de pergunta. Muitas pessoas acreditam que o RMC é só indevido ou só questão do golpe do RMC. E não. Tem reserva de margem consignadas que são devidas. Apesar da maioria dos consumidores serem enganados por isso, tem consumidores que efetivamente foram lá e contrataram aquele empréstimo. O que a gente tem que prestar atenção, na semana passada, por exemplo, eu recebi um cliente lá no escritório com relação a isso, o que a gente tem que prestar atenção é, primeiramente, fazer essa análise prévia para verificar se efetivamente o cliente contratou ou não, se ele efetivamente quis contratar ou não também, porque assim, muitas das vezes ele contratou e não sabia que estava contratando. Tem um outro cenário que ele contratou e queria contratar, então precisamos, num atendimento prévio, mostrar para o cliente que ele precisa dizer para nós toda a verdade sobre aquilo. E se o cliente não estiver dizendo a verdade, temos mecanismos para ou deixar aquele cliente de lado, não fazer aquele processo, ou efetivamente esperar com que ele traga os documentos. Porque uma das perguntas que eu mais faço assim, você não quis contratar esse emprego? Não, doutor. Esse dinheiro caiu na sua conta? Não, nunca vi. Então você traz o extrato para mim dos últimos 5 anos. Se ele não quiser trazer o extrato, provavelmente ele sabe que o dinheiro caiu lá na conta dele. Aí eu vou fazer dizendo assim, não, é uma cobrança indevida, ele nunca contratou, e chega lá, tá a cara do bonito lá rindo, para selfie, e aí você fica assim. Então, nós advogados, a gente tem que começar a criar mecanismos para que nós também possamos nos defender daquele cliente que vai nos prejudicar. Porque muitas das vezes, assim, nós estaremos diante daquele magistrado
inúmeras vezes. O cliente não, o cliente vai estar ali só uma vez. Nós estamos diante do magistrado todos os dias. E aí, se tem um processo assim, tem 2, tem 5, tem 10, tem 15, daqui a pouco nós estamos sendo taxados como o advogado que só faz processo qualquer jeito, que só tentam mais aventuras diante do Poder Judiciário. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Dentro do próprio RMC, tem essa tese, que é o RMC, que é indevido, de verdade. O cara não contratou, o banco chegou lá e colocou esse dinheiro lá na conta dele. Esse é uma tese. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é uma dica de ouro. Quem aqui que faz direito bancário do consumidor e quando o consumidor chega lá no seu escritório, você pede ele para ver o SCOM? SCOM, que é o histórico de todos os empréstimos que ele teve na vida dele. Então, estou lá com 46 empréstimos, estou tentando criar coragem para... Esse SCOM é a grande jogada sobre essa questão do indevido. Por quê? No SCOM, todos os empréstimos que ele fez na vida dele inteira tá lá dentro desse SCOM, que tá lá dentro do meu INSS. Tem gente que a gente vai se assustar. Quando eu comecei no direito bancário, eu me assustava. Agora eu não me assusto mais quando o cara chega com um SCOM lá de 4 folhas. O cara tem 80 empréstimos, 90 empréstimos, 120 empréstimos. Tem gente que tem... Um refinanciando o outro. Vai refinanciando, vai refinanciando. Então, a grande jogada desse daqui, ó, do indevido, é você ir lá no SCOM e se ele fala assim, não, eu não lembro que esse dinheiro nunca entrou na minha conta. Cara, lá no SCOM tem todos os dados desse empréstimo. O dia que foi, o número do contrato, a agência que foi, tem tudo lá. Então, assim, mas eu não tenho, ó. Tu fala pra ele assim, vai lá no banco e pega o extrato dia 10 de janeiro de 1997, tal hora. Acabou. Ele não vai ter como fugir. Por isso que eu sempre digo, ultimamente, que quanto mais específico você for num determinado produto de direito do consumidor, obviamente que quem é consumerista, a gente sabe muita coisa de direito do consumidor, mas quanto mais você se especializa num produto específico, como esse aqui, ó, RMC, RCC, você vai conseguir descobrir coisas que outros advogados não conhecem. E aqui eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que eles ou que eu sou pior. Eu estou querendo dizer que eu faço isso aqui todos os dias. E se eu faço todos os dias, consequentemente, eu serei melhor do que o cara que não faz todos os dias. A gente vai pegar inúmeros exemplos aqui. Sei lá, Oscar. Todo mundo diz assim, pô, como é que o cara acertava um montão de bola de tênis? Só que ele arremessava 200 bolas todo dia. Os outros caras lá treinavam e simplesmente voltavam para casa. Ele arremessava 200 vezes. Nossa diferença para vencer um processo desses para o outro advogado que não conhece é nós sermos mais específicos cada dia mais. Ó, teve, acho que deve ter umas 2 semanas mais ou menos que eu gosto de fazer isso. Eu comecei a baixar vários processos sobre essa demanda. Uma das grandes falhas que eu vi aqui, lá nesse SCOM, tem um número de contrato, ARE. O número está escrito lá, ARE, que é o número de contrato. Se você tem uma demanda de RMC, que o banco junta lá um contrato que muitas das vezes até parece, o contrato tem o mesmo número de parcela, o contrato tem mas a mesma taxa de juros, mas o contrato tem a mesma periodicidade, só que ele é um contrato diferente, o que é assim, a RE tem lá 0,20, 0,30. Então, se o banco junta um contrato que é diferente, você não tem que discutir mais nada, excelência. O contrato desse RMC aqui não está juntado. Eu já fiz audiência que o juiz falou, doutor, mas o número de parcela é igual, tudo é igual. Excelência, se pegar os contos, tem vários aqui que são iguais. Só que o ARE desse aqui, ó, é 0,75. Desse contrato aqui não tem nem isso. Então, se não tem o contrato, não tem a origem da dívida. Se não tem a origem da dívida, não há que se falar que aquilo ali é devido. E aí, nisso, eu já passo por um outro ponto. Porque quando nós pegamos RMC indevido, o pedido é para devolver tudo. Se é indevido, não contratou, tem que devolver todas as parcelas. Se eu avanço num RMC
que não é indevido, mas que é devido, e eu estou discutindo a quantidade de parcelas, porque tanto RMC quanto RCC, e eu estou falando tanto disso que eu acho que vai ter que depois ter uma palestra só do RCC. Eu acho que você preparar um curso. Que não vai dar para falar tudo. E se eu tenho um RMC que não é indevido, mas que é devido, que eu estou discutindo, que não existe a finalização do pagamento, porque a grande problemática desse RMC aqui é que o cara nunca acaba de pagar, que é bem parecido lá com o RCC. Ele vai pagando, vai pagando, vai pagando. Minha tia, por exemplo, vai ter uma audiência, acho que é daqui a 2 meses. Teve um dia que eu também sou assim, né, gente? Eu acho que o advogado tem que ser isso. A gente não precisa fomentar processo, mas se você tem um parente que é aposentado, não custa nada você falar para ele, deixa eu dar uma olhada no seu contra-cheque aí para ver se não tem algo errado que eu possa te ajudar. Por exemplo, a minha tia tem 12 anos que ela tem um desconto de R$97, cara. E ela pegou R$1.200 e tem 12 anos que está descontando R$97. E eu liguei para ela na frente, aí o cara falou, não, se o senhor quiser quitar agora R$600, eu falei, rapaz, mas ela tem 12 anos que ela paga 97. É isso mesmo? Então tá bom, então a gente se vê lá em Piabetá. E aí, disso daqui, aí já é uma diferença. Aqui, ó, ela disse pra mim, não, eu fui lá, peguei os 1.200, então não é um processo de RMC indevido. É isso que a gente tem que identificar. O primeiro que eu falei aqui, ó, é indevido, vai pedir tudo. Esse daqui não é indevido, ele é devido, só que ele nunca vai acabar. Se deixar, vai pagar 20 anos, vai pagar 30 anos, e aqui não tem problema nenhum falar isso. Todo mundo sabe que os campeões desses RMC que não acabam nunca é BMG e Banco Pan. Todo mundo sabe disso, então não tem problema eu falar aqui BMG e Banco Pan. No caso lá, desse da minha tia, não é a devolução de tudo. Aqui eu tenho que fazer um cálculo, ver quanto que ela pagou desde lá de trás e pedir a restituição desses valores que ela pagou a maior. E aí percebam vocês como a fundamentação é diferente de uma para outra. Pode até ser que ganhe ações com fundamentações iguais, pode ser que ganhe. Eu não estou dizendo que não vai ganhar, porque da mesma forma que a gente perde com fundamentação certa, muitas das vezes o juiz olha ali e julga procedente. Pode ser que ganhe, pode ser que ganhe. Mas o ideal para nós advogados é que a fundamentação esteja ajustada com aquilo que a gente está pedindo. Não ter uma fundamentação de indevido e chegar lá no final, ser devido, e você só está pedindo a diferença daquilo que você quer restituir. Então, é ideal que a sua fundamentação, a sua jurisprudência esteja correta com aquilo que você está pedindo. Se é indevido, você vai fundamentar lá, artigo 42, tudo isso. Aqui, uma parte você pode fundamentar com 42, que é indevido, porque já pagou, mas a outra parte não. Aqui, no indevido, a gente pode pedir a declaração de inexistência do contrato. Aqui, a gente não pode pedir a declaração de inexistência, porque o cliente reconheceu. E aí a gente pode dar um azar de estar com uma fundamentação errada, pegar um juiz que gosta de pedir depoimento pessoal, e aí a gente está dizendo que não reconhece a petição, só que o cliente não. Eu fiz o empréstimo, eu precisava desse dinheiro, e às vezes vai perder um processo que pode ser muito rentável para o escritório por uma falha de uma fundamentação. Então, isso é muito importante. O terceiro passo, RMC, que também é devido, que a pessoa contratou, mas que ele não está sendo cobrado de forma ad eterno. Ele é um RMC que é devido, mas ele foi cobrado, sei lá, 36 parcelas e acabou. Só que ele está acima da média do mercado. Como é que funciona isso no Rio de Janeiro? Que, para mim, é uma das piores jurisprudências que tem no direito bancário. Como é que funciona isso no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro vem aceitando, em média, 1,5 vezes acima da média do mercado do Banco Central. É isso que o Rio de Janeiro vem aceitando. O que é isso, Diogo? Me explique. Se o empréstimo foi feito com uma taxa de juros, a gente tem que ir lá no site do Banco Central, isso é fácil de achar, joga lá no Google. Banco Central, média de juros do mercado. Vai aparecer lá a média de juros
Desde 1900 vovó criança. Quando você for fazer a ação, você tem que pegar o dia que foi contratado. Vou repetir essa data aqui, né? Dia 10 do 1, acho que eu estou repetindo que é a data do meu aniversário. Dia 10 do 1 de 2000. Aí você vai lá no site do Banco Central, vai ver qual era a média do mercado que estava sendo aplicada ali, vamos lá, 2,5. E aí você viu que esse empréstimo aqui do RMC, ele tem uma taxa de 6. Vou botar bem alto, que nós somos advogados, mas eu não vou saber quanto é 1,5 só, então vou botar 6. Eu acredito que seja bem mais do que 1,5. E aí, se tem lá 6, você sabe que está 1,5 acima da média do mercado. Mas outra coisa que eu vou dizer aqui também, eu acho que isso é uma coisa que fez nós da advocacia, muitas das vezes, deixar de fazer processo. Quem forma jurisprudência somos nós, advogados. Isso, obviamente. O Rio de Janeiro aceita isso. Só que o STJ já decidiu de forma contrária, que não tem. Ou é média ou não é média. Eu, sinceramente, nunca entendi isso. Ah, não, é 1,5 acima da média. Ué, mas então, se tem média, para que eu vou botar 1,5 acima da média? Eu, sinceramente, não entendi que média é essa. Não, a gente aceita 1,5 acima da média. Ué, mas se tem média, é média. Então, o STJ já entendeu já entendeu que a média do mercado deve valer para isso. Então, pode até não estar muito, menos de 1,5 da média do mercado, mas eu acho que se for um processo que é uma média, que é um valor razoável, eu acho que vale a pena você lutar para chegar no STJ, entendeu? Ou se não chegar na, se eu não me engano, acho que é 11ª Câmara, que é a única aqui no Rio que pelo menos não tem essa média de 1,5 para cima. Para que nós efetivamente possamos vencer e ultrapassar essa barreira aí da média do mercado. Muito importante nessas questões de RMC e RCC também no INSS, essa reserva aqui é de 5%, não sei se todo mundo sabe, né? 5%. A reserva é 5%. Então, o que pode cobrar do salário da pessoa é 5%. Isso é outro erro também que eu vejo muitos advogados cometerem. Por quê? Isso serve para funcionário público, porque todos nós sabemos que existe funcionário público municipal, estadual e federal. Mas e para aqueles que estão aposentados pelo INSS? Então, o INSS estabeleceu 5%. Isso é uma coisa também que a gente tem que observar. Normalmente, os bancos não erram isso. Mas é bom observar em cada contrato também. Por quê? 5% é do INSS. Mas, por exemplo, lá em Minas Gerais, se você, sei lá, chegou alguém lá no seu escritório, policial militar lá de Minas Gerais, muitas das vezes já estão acostumados com os 5%, você não vai lá na legislação daquele estado, porque o Poder Judiciário já entendeu também que essa reserva de margem consignada, cada ente pode decidir. Então, aqui no Rio de Janeiro pode ser uma porcentagem, que eu não lembro daqui no Rio de Janeiro, em outros estados podem ser outra porcentagem, nos municípios também podem ser outra porcentagem. Então, para você ver, assim, para nós advogados já é difícil, imagina para os bancos, né? Então, assim, lá em Minas Gerais, a reserva de margem consignada é 10%. Então, eu já vi processo que talvez o advogado fazia muito lá em Minas Gerais e ele veio discutir que aqui no Rio de Janeiro ou no outro estado estava cobrando a mais. Na verdade, não estava cobrando a mais. E isso aí a gente tem que olhar estado por estado. E aí não tem outro jeito. Se aparecer um cliente, vai ter que ir lá na legislação e procurar do estado ou do município. Então, isso não tem muito para onde fugir. Mas é isso mesmo que tem que fazer. Vamos avançar aqui um pouco para o RCC, para a gente conseguir falar um pouco dele também, que aí já é uma reserva de cartão consignado. Isso é aquele cartão de crédito, talvez todos nós aqui já sabemos, que é aquele cartão de crédito que a pessoa vai e pega um empréstimo por meio daquele cartão de crédito. Todos conhecem isso? Não? Então, pega um empréstimo por meio do cartão de crédito. A linha de raciocínio, ela é muito parecida com a do RMC. É indevido, não é indevido. O que vai dissociar eles dois é que no RCC, efetivamente, a pessoa vai receber a fatura. E eu vejo mais condições de RCC indevido
do que RMC. Por quê? Quando você vai no banco e abre uma conta, eles te dão aquele milhões de folhas lá para você assinar. Normalmente a pessoa assina. E muitas das vezes ali já tá uma folha dizendo que o cara aceitou o tal do cartão de crédito consignado. E aí tem aquela compra lá que aí fica descontando, né? E aí só paga o mínimo. E aí nunca vai acabar de pagar. Diferente do RMC, que lá é um valor fixo que fica cobrando. Aqui, a grande alegação dos bancos é essa. Não, o cara fez o cartão lá e ele só tá pagando o mínimo. O que eu acho mais absurdo é que esse cartão, até se você quiser pagar ele todo, é muito difícil. O consumidor não consegue. Primeiro que na fatura não vem código de barra do valor total. Ela só vem a fatura lá dizendo só. Só o demonstrativo. Só o demonstrativo. Se a pessoa quiser pagar, muitas das vezes ela vai no banco, faz reclamação e ela não consegue pagar. E aí, é óbvio que ela nunca vai pagar. Se você tem um cartão de crédito que é R$1.000, você paga o mínimo, chega uma hora que você já está devendo até mais do que você pegou lá. E nesse cenário aqui, é o mesmo cenário do RMC. Tem gente com esse cartão consignado há 5 anos, 6 anos. Eu tive um processo lá no escritório que tinha uns 7 anos também, que o cara tinha pego até um valor que era considerável, acho que 5 ou 6 mil reais, que ele pegou e todo mês descontava 600, 700 reais dele e ele nunca ia conseguir pagar. Ele nunca ia conseguir pagar. Então, assim, a linha de raciocínio é a mesma daqui. Só que esses 3 pontos que nós falamos aqui são os pontos também que a gente tem que abordar aqui no RCC. Verificar se efetivamente existem muitas fraudes. Existem. Existem muitas pessoas que nem sabem o que elas estão pegando ali. Existe. Mas também existem pessoas que efetivamente contrataram esses empréstimos. Existe. E isso é o que a gente tem que efetivamente observar, para que o nosso processo ele possa atingir o objetivo final, que é vencer o processo. Talvez aqui, nenhum de nós aqui talvez cobre para poder ingressar com a ação, e o que eu falo muito lá no escritório é isso, assim, a gente tem que acordar de manhã e tem que estar com aquilo na mente, né? Assim, o processo, a gente tem que ganhar o processo tem que ganhar. Ter processo para perder não vale a pena, porque assim, o processo ele tem um custo. Ele tem um custo para o escritório. De repente, se você não sabe fazer a conta de quanto que ele custa no seu escritório por mês, entra lá no YouTube, procura lá um vídeo, aprende a fazer essa conta, porque assim, o que mudou a minha vida na advocacia foi depois que eu aprendi a fazer esse custo. Quanto que custa cada processo por mês? Então aí você não quer que o processo demore, você quer vencer o processo que, sei lá, se por mês o processo custa para você dentro do escritório R$120, se o processo ficar 2 anos e você perder, olha a quantidade de dinheiro que você gastou para aquele processo. Por isso que, assim, eu conversei com a Esther para a gente falar especificamente dessas cobranças, porque o que eu vejo numa advocacia hoje de sucesso, numa advocacia que se pode escalar e ter ganhos extremamente razoáveis, é uma advocacia especializada cada dia mais num nicho e talvez no nicho do nicho. Que é onde você sabe muito, é onde você consegue gerar uma facilidade sobre aquela questão, de modo que você consiga fazer muito daquilo até mesmo sem pensar. Porque aquilo já está dentro da sua corrente sanguínea. Tem um livro que eu estou lendo, muito bacana, chamado Foco, daquele Daniel Goleman, que ele fala sobre isso. Quando você consegue apurar tão bem a sua inteligência para determinadas coisas, não é que você não está pensando mais, mas aquela arte que você está demandando ali, você consegue fazer ela muito mais fácil. E aí você tem muito menos erros, porque você sabe muito bem aquilo que você está fazendo. Então, são demandas, por exemplo, de RMC e RCC, que são demandas altamente escaláveis, que se tem muitas vitórias, isso aí é inegável, mas se você fizer da forma correta. Semana passada, e eu não estou falando aqui mal de nenhum advogado, semana passada eu recebi um cliente com muitas demandas dessa, só que assim, ele foi no escritório, que entraram com acho que 8 ou 9 demandas dessas, todas iguais, e ele perdeu todas.
Ele não conseguiu ganhar nenhuma. Não conseguiu ganhar nenhuma. E tinha uma lá que ele perdeu pelo menos 30 mil reais lá. Não tem como. Julgou improcedente, ele vai fazer o quê? Não tem como fazer. Eu falei, irmão, desculpa, mas não tem como fazer isso. Esse aqui perdeu. Não é que... não. Aí eles começam a ver na internet. Não, doutor, mas não tem como entrar na vara civil. Eu falei, irmão, perdeu. Qual é a dificuldade para você entender que perdeu? Improcedente não é extinto do sem resolução do mérito. Foi improcedente o pedido. Se entrar na vara civil, você vai receber uma litigância de má-fé. Então, quando a gente fala de desvendar esses enigmas, eu estou falando de, ainda que você não comece tão rápido ou não comece tão forte, mas analisando de forma pormenorizada cada pessoa que chega ali no seu escritório. Porque hoje se tornou tão popular essa questão do golpe do RMC. E que, na verdade, não é golpe. Desse caso lá, 7 processos dele não era golpe. Ele contratou. E aí, quando ele foi na audiência, o banco só fez uma pergunta. O senhor reconhece essa assinatura? Reconheço. E a fundamentação era de golpe, que não sei o quê, que recebeu ligação. Então, assim, não era golpe. E hoje todo mundo, se você botar na internet, aí todo mundo tá falando golpe do RMC, golpe do RCC. E nem todos são golpe. Tem que observar também, Diogo, é um caso lá do escritório. Sim. O cliente é o RCC, ele não recebeu o cartão, e aí eu fiz contato com o banco, porque ele não tem conhecimento, e eles falaram, não, vou mandar para o e-mail da senhora o contrato. Eles mandaram o contrato. Só que a assinatura é recortada de um outro contrato. Tanto que o fundo da assinatura tem marca d'água e todo o contrato não tem marca d'água. Então, assim, sim, né, ele falou que não, o contrato não recebeu, e aí eles mandaram o contrato, e é o tipo de coisa que eu não vou nem juntar no processo a princípio, eu vou deixar sim, eles juntarem na contestação, porque eles fazem muito, né? O banco, ele bem copia a assinatura e cola em outro contrato para falar que o cliente contratou aquele serviço. Muito bem levantado essa questão da Esté. Isso é uma coisa que eu tenho percebido também, até com um pouco de tristeza, que, assim, os bancos também, eles mesmos têm feito muitas fraudes para fazer defesas em processos judiciais. E eu tenho encontrado muita fraude, que, assim, é fraude feita pelo próprio banco, entendeu? Não é uma fraude, assim, que um terceiro fez. O banco forjou aquele documento ali para efetivamente levar vantagem, levar vantagem, assim. Eu já tive mais um processo lá no escritório que o banco pegou os documentos que eu juntei e juntou junto com a contestação para dizer que o meu cliente tinha dado para ele. Só que o estagiário lá foi tão ruim que ele não recortou nem o ID. Aí eu falei, mas esse ID aí é da minha inicial. Aí ficou aquela situação assim. Foi um dos poucos processos que eu consegui ganhar de litigância de má-fé do banco. Mas isso também é algo que deve ser observado. Eu acho que aqui, até já caminhando para o final, questões técnicas que eu acho que devem ser observadas até mesmo diante dos magistrados, esses processos contra banco, principalmente em juizados especiais cíveis, essa também é uma das perguntas que muitas pessoas me fazem, né? Vale a pena entrar no juizado? Eu acho que vale a pena entrar no juizado se você tiver provas cabais que ele é indevido. Qualquer um outro desse aqui não tem como entrar no juizado. Primeiro que tem discussão de juros. Então vai cair na perícia. Então, RMC no juizado só se você tiver certeza que é indevido. Não tem contrato, nada disso. Os outros, todos devem ser em vara civil. Mais uma vez, vou trazer à tona desse rapaz que entrou lá no escritório. Eu acho até que o juiz, em tese, quis prejudicar ele, porque era para ser julgado extinto sem resolução do mérito. Mas lá o juiz julgou ação improcedente, entendeu? Julgou improcedente, aí não tem o que fazer. Então, assim, juizado só se for RMC completamente devido. Os outros não vale a pena, porque você vai ter que discutir a quantidade de juros, vai ter que discutir média de mercado, ainda que a média de mercado ali você encontre ela objetivamente lá no site do Banco Central, em sede de juizado, isso aí não é processo para fazer em sede de juizado. Isso é processo para fazer em vara civil. Então, ainda que vara civil, infelizmente, tem um caminho mais longo, mas a gente não pode, infelizmente, isso a gente não pode chegar e fazer isso no juizado. E por último, eu queria falar de uma questão técnica, que é falar disso aqui numa audiência, numa questão diante do juiz.
muitas das vezes são muitas audiências, o juiz quer que a gente analise muitas das vezes o documento ali muito rapidamente, mas nós temos que ter um tempo, né, para analisar esse documento. Isso aí é inegável, né? Pede com toda a educação, mas assim, tem que se ter um tempo. Nós, advogados, a gente não pode ficar, não devemos assim ser sem educação, mas nós também não devemos ficar acovardados diante dos magistrados, né? Se a gente precisa de um tempo para analisar o documento, a gente vai ter que analisar o documento, porque assim, um documento que não se analisa ali, pode ser naquele documento ali que o processo vai estar perdido, né? Que não está impugnado. Quem advoga aí sabe que hoje, com o advento do processo, hoje não, né? Já há um tempo com o advento do processo eletrônico, todo mundo sabe que é um calhamaço de documentos, às vezes tem 200 documentos, 300 documentos, então tem que se ter um tempo para que efetivamente a gente analise esses documentos. O que eu queria deixar para vocês não é nem essa questão técnica, porque eu não acho que eu sou nem tão bom assim tecnicamente, só que eu queria deixar para vocês de verdade a questão de vocês perseverarem na advocacia. Todos nós sabemos que a advocacia é uma profissão não muito fácil, né, da gente prosseguir nela, né? Mas eu tenho a certeza que como a advocacia mudou a minha vida, mudou a vida da Esther, mudou a vida de muitos que estão aqui, eu ainda costumo dizer que é a profissão mais bela que existe no mundo é a advocacia. E, num segundo momento, é que talvez nós vivamos o tempo mais próspero da advocacia, é o tempo de hoje. Nós temos, só em termos de números, né? Que às vezes a pessoa diz, mas já tem muita gente no direito bancário, só em termos de número. O último levantamento do Banco Central é que nós já temos mais de 122 milhões de pessoas sendo uma população bancária. Então, tem processo bancário para todo mundo. Todo mundo que quiser advogar aqui no direito bancário pode vir, que tem processo e ainda vai faltar advogado. Então, não falta cliente, não vai faltar. Eu acredito que ainda hoje falte uma advocacia mais especializada, que a pessoa acaba, direito do consumidor, e não, vamos lá fazer direito bancário. Direito bancário a gente podia ficar falando aqui até amanhã, tem uma série de questões que fala, Conselho Monetário... Conselho Monetário do Brasil, que faz diversas resoluções sobre direito bancário. E uma coisa que eu deixo para vocês, assim, o direito bancário não tem como você solucionar ele somente com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é só uma base para o direito bancário. Mas existem inúmeras outras normas que vão fundamentar o direito bancário. Por exemplo, os contratos de RMC e RCC. Tem muita gente que assim, vários bancos, parece que os contratos são todos iguais. Eles são praticamente iguais porque o Banco Central determina uma forma que esses contratos aqui tem que ser. Então, um banco muda uma letra aqui, bota uma calça assim, mas não pode ser diferente, porque se o contrato já for diferente da norma do Banco Central, aí mesmo que o banco já perdeu. Então, os contratos são parecidos porque tem esse regulamento do Banco Central. Então, assim, eu convido a todos que quiserem pular aqui para o direito bancário com o mundo abaixo, pode pular. É igual quem quiser vir torcer para o Flamengo, pode torcer. que certamente será feliz. E, por fim, aqui quero agradecer de novo o presidente aqui por essa grande oportunidade. Pode ter a certeza, presidente, pode contar comigo. É uma alegria estar aqui. É uma alegria conversar com os advogados. É uma alegria para mim poder compartilhar um pouco daquilo que eu sei com os advogados. E tenha a certeza absoluta que eu estou aqui à disposição. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum questionamento, quem quiser dizer que não concorda também com nada que eu falei, também pode discordar, não tem problema nenhum. Nós somos advogados para isso. Nós jamais seremos inimigos. Mas cada um vai combater de um lado. E tá tudo bem por isso. Muito obrigado de verdade aí por vocês me ouvir. Meu pai tá ali, eu não posso deixar de falar dele, de homenageá-lo também, esse homem que talvez eu nunca tenha visto esse homem triste. Talvez eu nunca tenha visto esse homem triste. Sempre com um sorriso, sempre com alegria e sempre fazendo com que eu me esforce cada dia mais para conseguir os meus sonhos,
e saibam vocês também que hoje estar aqui sentado é um sonho, compartilhar essa jornada com o advogado é sempre um sonho, para mim, porque eu sinceramente, eu sei de onde eu vim, eu estava conversando até aqui com o Patrick, né, que é o rapaz lá da agência de marketing, né, eu não estou fazendo nenhum merchan aqui, né, nós lançamos um produto esses dias aí, e eu falei com ele assim, Patrick, se a gente vender um, já vamos comemorar, que já está muito bom, porque nós já conseguimos vender um e nós já conseguimos vender, acho que foi 10, não foi? Eu acho que foi isso. E aí a gente, saibam vocês que é um sonho meu estar aqui e eu quero de verdade que cada um tenha sucesso esplendoroso na advocacia. O presidente continue tendo sucesso aí no OAB e muito obrigado por tudo.